pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conamp. É um prazer tê-los aqui conosco. E agora a gente tem uma convidada muito especial, numa temática que é super envolvente, muito importante. Ela é cercada de mitos, de tabus. Existe uma confusão até muito grande por parte da população em geral, mas eu digo que o movimento feminista, ele às vezes se perde um pouco nessa questão da sexualidade, e principalmente dentro do nosso público-alvo aqui do Congresso, ele vai despertar total interesse e com certeza vai ser extremamente agregativo. Então a gente trouxe uma pessoa que tem um currículo invejável. Eu fiz um esforço bem grande para contar com ela no nosso congresso, porque eu gosto, diferentemente de outros profissionais, e isso não se trata de desqualificar o trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, mas ela tem outras formações e uma forma de atuar que ela vai além daquela questão da sensualidade, da atração, ela toca nos aspectos que são realmente da mente, da psique humana, envolvendo as pessoas de uma maneira mais global. Então, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença dentro desse cenário de multiplicidade de papéis que as mulheres têm que atuar, e esse é um cenário fundamental, principalmente para gestantes ou mães, e a gente vai entrar a fundo nessa questão da sexualidade. Então, recebam com muito carinho Nery Mariucci. Obrigado por ceder o teu tempo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sou a prova nesses 2 meses que a gente vem conversando do quão atribulada está a tua agenda. Então, de antemão, muito obrigado, Nery. Então, para quem não te conhece, Nery, para quem está tendo esse primeiro contato com o teu trabalho, se apresenta, fala quem é a Nery Mariucci, a profissão, é mãe, casada, solteira, e o que você faz da vida hoje, Nery? Olá, eu sou a Nery Mariucci, sou aqui de Toledo, Paraná, bem longe, né? E estou atuando já faz 20 anos que eu estou na área de sexualidade e atuo também com casais. Então, a minha área acaba ficando mais relacionamento conjugal mesmo, né? Trabalho toda a questão da sexualidade, do dia a dia do casal. Então, a minha experiência nesses 20 anos de trabalho, de estudo, está totalmente voltada ao assunto do Congresso, né? Totalmente voltada a essa temática, e eu penso sim que vai ir de encontro e vai ajudar muitas pessoas que estão participando. Então, assim, eu sou viúva, não tenho filhos, mas tenho um relacionamento e estou muito bem com o meu coração, sem dúvida. Legal, Nery. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que faz 20 anos que você atua na área de sexualidade, mas você também tem formação em psicologia, né? Não só como sexóloga. Sim, eu sou psicóloga, fiz psicologia, e já na própria faculdade, o meu estágio já foi na área de casal. Então, já na faculdade, meu primeiro contato em atendimento clínico foi casal. Então, aí foi onde foi me despertando, né? Sem dúvida nenhuma, a experiência, a curiosidade, e desde lá eu já percebi a necessidade dos casais, o quanto sofriam muitas vezes por essa comunicação que não funciona, muitas vezes pela essa falta de conhecimento do corpo, isso gerando, sem dúvida, um problema sexual. Então, assim, minha primeira experiência na faculdade já foi casal, já foi problema sexual, já foi dificuldade de comunicação. Então, de lá para cá, sem dúvida, fui cada vez mais me inserindo na área e buscando especializações, cursos, treinamentos, e estou aí, né, com todos esses anos aí de atuação clínica que me dá um amparo, um conhecimento aí para atender os casais. Legal, Nery. Essa é uma área que ela ainda é cercada de muitos tabus, né? Na verdade, tem muito conhecimento empírico, muito achismo, mas também tem um apelo muito grande de uma sociedade que eu acho que foi para um viés de sensualidade, mas de uma maneira até que é vulgar, que é agressiva, que não respeita muitas vezes os valores íntimos. Existe até uma pressão, a gente vai entrar isso mais a fundo. Parece que a mulher ela tem que ser uma máquina sexual, muito apelo pornográfico e pouca relação intimista que realmente conecte a pessoa com isso aí. E nesse sentido, Nery, como é que foi a tua inserção nessa questão da sexualidade? 20 anos atrás, se hoje
existe talvez uma exacerbação, mas há 20 anos atrás isso era quase realmente muito fechado, né? Imagino que não tenha sido nada fácil esse início, ainda mais você sendo uma cidade pequena aí do norte do Paraná. Conta um pouquinho para a gente dessa jornada aí. Olha, sem dúvida, né? Porque, veja, de repente você, numa cidade pequena, você se formar e você ser sexólogo, né? Já gera, sem dúvida, uma curiosidade. E o que que acontece? Muitas vezes, Bernardo, as pessoas acabam levando, quando não tem o conhecimento, eles levam um pouco para o lado da vulgaridade mesmo, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes, o sexólogo, então eles ficam, o que que a gente vai fazer na terapia sexual, né? Será que vai ter que tirar roupa lá nesse lugar? E eu confesso que muitas pessoas acabam, muitas vezes, indo, ligando, chegando ao consultório, querendo conhecer o espaço antes de marcar o atendimento. Então, claro que agora, né, cada vez mais as pessoas vêm tendo contato com a sexualidade. Mas se a gente pensar lá no início, sem dúvida nenhuma, a dificuldade bem maior. Então, assim, com 20 anos, né, que eu estou formada psicóloga, sexóloga já fazem 17 anos, né? Então, é 17 que eu estou na sexologia e na psicologia já há 20, né? Então, a coisa já vem há alguns anos aí. Mas, né, sem dúvida nenhuma, eles têm procurado cada vez mais porque sentem necessidade. Até porque, na realidade, não existe medicação que possa ajudar nesse aspecto, não é? Então, existe a medicação para a área masculina, mas para a área feminina não existe. Então, aí a mulherada busca a medicação, mas não existe. Então, é mudança de hábito, é adequação conjugal, é autoconhecimento. Isso tudo, sem dúvida, tem cada vez mais abrindo espaço para o consultório. Eu acho isso muito legal, porque a temática que eu abordo nos meus treinamentos, a maneira que eu trabalho, ela busca realmente soluções que sejam mais definitivas, que não seja um caminho, muitas vezes não é o caminho mais curto, mas é o caminho mais consistente. E nesse mesmo métier, nessa mesma pegada, digamos assim, é que caminha o teu trabalho, né? Porque não existe mudanças capazes de gerar, que sejam consistentes a vida sexual e, por consequência, a relação de comunicação, de intimidade dentro de um casal, dentro de uma família, que não abra uma caixa preta, muitas vezes, de uma família, de uma pessoa, porque ela tem que mudar a maneira dela se ver, do companheiro se relacionar com ela, de alterar os mecanismos de comunicação. E, Nery, entrando já nessa questão assim, de comunicação, de maneira de se ver, de se portar, você tem 20 anos de atuação e você vem vendo toda essa mudança que também passa, lógico, por uma mudança de geração, que talvez lá atrás a geração dos meus pais fosse até oprimida nesse sentido, mas hoje numa exacerbação. E entrando na temática propriamente, como tu bem colocaste, uma vulgarização até, né, da sexualidade, um apelo, muitas vezes um jovem que não tem maturidade sob o ponto de vista, uma identidade formada para lidar com uma questão muito complexa, que é a sexualidade, um despertar de hormônios, de capacidades, e muitas vezes acaba extrapolando limites que trazem consequências gravíssimas. E nessa mesma pegada, essa questão da multiplicidade de papéis da mulher, ela existe uma pressão da sociedade, eu digo, né? Muitas vezes parece que a mulher ela tem que ter um desempenho sexual de uma atriz pornográfica mesmo, assim. Mas muitas vezes não respeita essa questão, pô, quem sou eu, de eu me conhecer, do casal se conhecer, e acaba gerando mais conflitos do que propriamente soluções. Como é que tu tens verificado isso aí na tua atividade ao longo desse período? E já entra um pouquinho nessa questão, propriamente falando, de como tu enxerga essa questão dessa multiplicidade de papéis, porque é sim um papel importantíssimo para gerar esse equilíbrio da mulher, não somente pelas questões hormonais, acho que mais até propriamente dito, pelas questões hormonais, mas também pelas questões emocionais que estão completamente conectadas com essa questão da sexualidade na mulher. Olha, além de tudo isso que você disse, existe a questão de valores também, né? Que vale a pena a gente lembrar, valores, a própria educação que a mulher recebeu, porque muitas vezes a mulher acaba não tendo esse conhecimento, acaba não tendo essa educação sexual dos pais, mas muitas vezes os pais também não tiveram. Então, nós estamos numa geração
da qual os nossos pais, os meus pais, não me ensinaram, o conhecimento deles era mais limitado relacionado à sexualidade. E até as inibições, né, pensando em pessoas na faixa de 80 anos hoje, é complicado, né, a gente sabe. Então, tudo isso, até eu acho que, até pensando no próprio Congresso, a importância dessa nova geração está fazendo diferente. Então, se nós estamos sentindo o peso, a consequência de valores que não foram nos passados, nos ensinados, ligado à sexualidade, ou diria talvez até uma limitação relacionada a essa educação sexual, a gente pode fazer diferente. Não é? Porque, sem dúvida, os nossos filhos, as próximas gerações, para não sofrerem o que a gente já sofreu. Então, assim, sem dúvida, quando se fala dessa máquina pornográfica, quando se fala de todas essas questões de redes que estão aí hoje, a mulher, muitas vezes, ela acaba querendo seguir o padrão, não é, do que se impõe ali fora, e que muitas vezes não é o que ela gosta, o que ela sente, o que ela tem necessidade. Então, é aí onde a mulher está falhando. Então, muitas vezes a mulher falha com ela mesma, em função, muitas vezes, dela não buscar esse autoconhecimento, em função, muitas vezes, dela se comparar com a moça da televisão, não é? Com a modelo, com aquele corpo perfeito. Então, veja, se eu não tenho meu corpo perfeito, então, veja, meu marido não vai gostar de mim. Então, muitas vezes eu ouço isso no consultório, e a gente sabe que existem sim, que de repente aquela modelo, aquela atriz, a profissão exige um corpo, cobra, o roteiro cobra um corpo para ela se encaixar nesse perfil que é exigido ali para o trabalho dela, que não é a nossa realidade. Então, a importância é que as mulheres comecem a identificar isso e verem que a nossa função, que o nosso trabalho é outro. Então, não necessariamente a gente tenha que ter aquele corpo para ter uma satisfação pessoal, para ter uma satisfação, um prazer sexual, não é? É a importância dela identificar e valorizar o corpo que ela tem. Então, caso de repente ela não esteja satisfeita com o corpo dela, quer dizer, o que eu posso fazer se meu corpo de repente não está me agradando? Não é? A importância é que a mulher possa buscar, sim, investir, melhorar um pouquinho com o corpo. Ah, vou perder peso, vou malhar, né? Vou me ajudar aí com uma alimentação mais saudável. Então, veja, existem questões que estão ao nosso alcance, mas a mulher precisa parar de se comparar muito, né? E esse é um grande problema, porque ela leva isso para a cama. Então, veja. Isso é muito louco, mas eu te digo, além do que você falou, né? Lógico, o foco aqui são as mulheres, mas isso não é um problema exclusivo, e tu bem sabes disso da mulher. Existe um conflito muito grande no universo masculino, talvez mais ainda, porque existe uma pressão social para o homem desempenhar o papel de garanhão, dele ser... E ali, como na mulher, o sexo, a sexualidade, ele é um gerador de potência. Muitas vezes a mesma potência que o homem coloca para ser o conquistador, ele se potencializa, se empodera nesse linguajar que é tão comum hoje e leva essa capacidade para outras áreas profissionais de execução. E a mulher também, da mesma forma, mas aí também ocorre o contrário. Quando você não tem consciência dos seus valores, falta essa conexão um pouco mais profunda, você acaba incorrendo em autoagressões, o cara, em traições, muitas vezes o homem, né, ele absorveu, ele introjetou sem um mecanismo, uma filtragem, essa questão da sexualidade e acaba ferindo a si mesmo porque ele é desonesto, então uma parte dele se potencializa e a outra se agride. Na verdade, como tu bem colocaste, não participou da vida de maturação dele, do processo educativo, esse autoconhecimento que permite que ele entenda isso aí, como lidar, né? Então existe essa crise de identidade, e muitas vezes está calcado numa insegurança até, em um nível muito mais profundo, de quem sou eu, quais são os meus valores. E você tem que ser muito seguro de se conhecer muito profundamente para você fugir desse padrão que a sociedade te empurra praticamente goela abaixo, para você ser diferente e não buscar toda hora, toda prova, a aceitação e a tua autoafirmação nesse mecanismo. E aí, nesse mecanismo, entra muito importante também, nós vamos tocar nisso, né, uma temática que a gente conversou sobre isso, sobre o casal, o quanto que é importante o homem atuar trazendo a mulher nesse... não desamparar, de ter conversa, de ser um apoiador. Então, isso é muito forte, realmente. E aproveita e já entra nisso aí, Nery, para a gente.
essa questão da sexualidade no casal, como é que, propriamente falando do universo feminino especificamente, o quanto que é gerador de potência para que ela realmente se encontre, se potencialize, impactando em outras áreas, e qual é o papel do casal, do homem, da entidade casal, já que é a tua especialidade, atuando com casais. Como é que entra essa mistura, essa simbiose? Eu, mulher, eu, partícipe do casal, nessa simbiose, para que... E quanto que isso interfere em diversas áreas da vida da mulher? Veja, uma das questões assim bastante relevantes e necessária é que a mulher, primeira coisa, ela comece a buscar o autoconhecimento. Então, assim, começar a identificar o que ela sente, o que ela gosta, o que de repente esteja acontecendo ali no relacionamento que talvez não se encaixe ao que ela gosta, sabe? Ela precisa ter claro, primeiramente, tudo isso. Isso vai facilitar o autoconhecimento. Quer dizer, que tipo de carinho que eu gosto, que tipo de aproximação eu gosto desse meu parceiro. Porque, veja, a partir do momento que ela conhece tudo isso, a importância é que ela possa começar a falar para o parceiro também. Porque, veja, isso vai facilitar o que a gente vai começar a falar do que a gente faz na cama, não é? E é o que muitas vezes não ocorre, o casal acaba não falando, o casal muitas vezes acaba fazendo sexo. E aí acaba sendo um sexo robotizado, aquele sexo mecânico, da qual eu acho que você gosta que eu toque em tal região. Eu vou tocar, então eu ouço muitas vezes do esposo, eu toco região do seio, a região, né, do bumbum, eu toco as pernas, as coxas. Tá, mas espera aí, ela gosta? Eu acho que ela gosta. Tá, mas você perguntou? Não. Tá, então, será que você está acertando? Então, muitas vezes, assim, a gente imagina que o outro gosta de alguma coisa e assim a gente começa a atuar intimamente. E em função a isso, veja, o casal não está se comunicando. Mas muitas vezes o casal não se comunica em relação à sexualidade porque está faltando conhecimento de ambos, autoconhecimento. Então, veja, a partir do momento que a mulher se conhece, isso facilita para ela sinalizar para o parceiro. E o mesmo é necessário ocorrer por homem. Então, veja, o homem gosta de ser tocado no genital? Veja, sem dúvida. Por quê? Porque ele sabe que ali é bom. Porque ele toca, porque ele aprendeu a tocar. Não é? Em função do quê? Porque ele vai urinar quantas vezes ao dia? Quantas vezes ele pega no genital? Isso vai facilitando para que o homem possa o quê? Saber como ele gosta. Só que o que acontece? O homem só gosta do genital? Veja, de repente não. Só que a mulher acha que o homem só gosta do genital. Em função a isso, ela já vai tocando direto no genital. Só que ela parou para, de repente, tocar em outras regiões do corpo desse homem. Porque, de repente, esse homem gosta de ser tocado nas costas, no pescoço, na orelha, não é? No peitoral. Ele gosta de ser tocado na virilha, na coxa. Então, veja, em função da falta de comunicação, o casal vai no achismo. E com esse achismo, a gente erra. Então, a partir do momento que o casal começa a ter essa comunicação, isso vai facilitar, porque a gente não vai errar na hora da intimidade. A gente vai tocar nas regiões certas, na região que eu sei que vai agradar o Bernardo, que vai agradar o meu parceiro. Então, veja, isso vai facilitar muito para o relacionamento. Então, veja, o autoconhecimento sexual vai viabilizar muito esse relacionamento. Então, a gente precisa pensar nisso, que a partir disso, nós vamos consertar muitos problemas, né? O casal vai ter uma conexão bem mais prazerosa. Então, a gente precisa entrar e começar a fortalecer isso, né? Sem dúvida, vai facilitar. E como é que é essa questão, né? Porque existe não só uma questão de tabu, de medo, de preconceito, de medo de ser taxado ou julgado pelo próprio parceiro, mas também existe, sim, uma questão de... Cara, além dessa questão que tu bem colocaste do autoconhecimento, mas essa questão energética mesmo, da pessoa se potencializar, dela, porque sexo é bom, se bem feito, com carinho, com amor, mas vai muito além disso. Essa energia, ela extravase e ultrapassa e perpassa e potencializa diversas áreas de atuação profissional, campo afetivo,
emocional mesmo, humor, pele, tudo. Como é que tem verificado e como é que tu vivencia isso nesse universo feminino? De repente, traz algum exemplo, como é que tu verifica essa questão, o quanto potencializadas as mulheres se sentem quando começam a trabalhar melhor essa questão sexual e ter uma melhor simbiose, melhores relações? Sem dúvida, porque veja assim, a partir do momento que a mulher começa a ter uma vida sexual mais prazerosa, o que que acontece? Extravasa, na realidade, né? Não fica unicamente ali no quarto. Por isso que a gente fala assim, se o casal tem uma vida sexual prazerosa, uma noite prazerosa, com certeza será melhor o dia. Então, é muito visto, é muito observado isso, se a gente pensar no dia seguinte, né? Após o momento de intimidade. Até a gente brinca no sentido, no dia seguinte o marido libera o cartão. Então, veja, liberar o cartão não necessariamente é liberar dinheiro, mas a gente compara isso no sentido de o marido fica mais romântico, o clima fica mais, aquela energia positiva, aquela proximidade, o casal fica de nhenhenhê, fica de chamego. Então, olha como esse romantismo começa a pairar no relacionamento. Não é? O quanto ficam mais próximos. Então, assim, a gente sempre fala que a mulher que tem uma vida sexual prazerosa é uma mulher que fica mais empoderada. É uma mulher que acaba, assim, tendo um brilho maior. Então, veja, isso melhora a questão do humor, isso melhora, né, a vida, né? Ela fica mais feliz, ela fica mais de bem com a vida. Veja, muita coisa facilita. Né? Se a gente pensar em questão hormonal, aí é toda uma mudança, né? O próprio orgasmo, né? Então, assim, veja, são vários fatores que nos mostra o quanto é importante a gente melhorar esse aspecto sexual. A partir do momento que a gente tem essa vida sexual prazerosa, o restante começa tudo a fluir. Por quê? Porque você está de bem, você fica com bom humor, você se sente realizada, você percebe, você tem uma pessoa, um parceiro bem mais participativo, bem mais ativo, bem mais companheiro contigo. Então, veja, tudo facilita. Então, a gente precisa fortalecer e melhorar a vida íntima. Não é a nossa única área necessária, né? Dependendo do momento que você está vivendo, você acaba focando, às vezes, um pouco mais numa área ou na outra. A importância é que a gente possa ter um certo equilíbrio entre as áreas. Não é? A importância do equilíbrio. Esse equilíbrio vai te fazer estar melhor no dia seguinte. Vai te fazer se sentir realizado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos entrar bem a fundo nessa questão do casal, filho, mas isso é uma coisa bem interessante. Sobre o ponto de vista mental, né? E aí entra muito a conexão da sexualidade, porque quando um casal se conhecem, a gente muitas vezes, na verdade, a paixão, sob o ponto de vista cerebral, ele é muito similar ao estado de demência, tá? Porque existe uma inibição do neocórtex, é uma das consequências da paixão. Então, as pessoas tomam decisões estapafúrdias, às vezes tatuam o nome da namorada na nádega esquerda, é o amor da minha vida. Você tem elevação das suas taxas de testosterona, dopamina, que são o hormônio responsável pela motivação e pelo prazer. Os circuitos dopaminérgicos estão super estimulados durante a paixão, os níveis de ocitocina vão lá na estratosfera, que é o hormônio da conexão social, os níveis de endorfina, na verdade, serotonina, eles baixam um pouco, isso é curioso, ele baixa um pouco, então a pessoa experiencia aquela questão que se assemelha ao estado de compulsão. Não tem um tempo que você não quer estar com essa pessoa. E a obsessão também, você está lá dirigindo, está focado no teu trabalho, montando um trabalho, daqui a pouco começa a pensar na pessoa. E depois, só que isso comprovadamente, cientificamente comprovado, ele tem uma taxa de média de máximo 24 meses, são 2 anos. E por que isso? Porque, sob um ponto de vista evolucionista, esse é o tempo necessário para um casal se conhecer, se enamorar, reproduzir a espécie e a mulher ainda ter o parceiro durante o período suficiente para fazer vingar a espécie. Então, eu digo, né, o nosso hardware aqui, o nosso cérebro, ele ainda é formatado para viver na época da pedra lascada. Nós estamos lotados de informações do século XXI, mas nós ainda carregamos essa questão do hardware que ainda está adaptado para
imagina, são milhões de anos cuidando para que a nossa espécie se preserve. E aí, durante esse período da paixão, a sexualidade ela está a mil. O casal está a mil. E aí entra uma questão interessante, porque quando passa a paixão, esses níveis voltam para os níveis normais, basais. E aí que você perde essa inibição do neocórtex, e aí você começa a se dar conta disso que a gente falou, valores que são comuns. Essa pessoa tinha realmente alguma coisa a ver comigo? Ou não, ela não tem nada a ver, ela me oprimiu, ou não. Cara, realmente aí você começa a voltar para o seu estado normal de juízo, mas talvez uma consequência mais grave é que essa questão da dopamina, que te impulsionava a sempre querer mais, a você ser romântico, a você levar. Porque o estado motivado é justamente isso, quando o teu corpo te impele a fazer alguma coisa. Então, sob o ponto de vista da sexualidade, quando você tem uma sexualidade ativa, muitas vezes ocorre até o contrário, né? O vício, como o da cocaína, os circuitos dopaminérgicos que são ativados pela sexualidade são os mesmos que são ativados pela ingestão de qualquer droga. E quanto mais você faz, aí entra uma coisa engraçada. Quando a gente tem uma enxurrada de hormônios, o nosso corpo ele desliga esses neuroreceptores. Porque ele tá, isso aqui é acima do que eu preciso, então ele vai desligando. E para você ter a mesma sensação, o que o teu cérebro, o teu corpo pede? Cada vez doses maiores daquela questão. Então, por isso que o drogado ele vai consumindo cada vez mais drogas, cargas maiores para ter as mesmas sensações. E na sexualidade ocorre a mesma coisa, mas também ocorre o contrário, porque quando acaba a paixão, cai lá embaixo ou volta muito rapidamente a questão da dopamina, os outros hormônios, e naturalmente o casal ele acaba se distanciando. E aí entra uma questão, por que esse conhecimento a mim muito me agrada e me interessa? Porque como qualquer área da vida humana, numa questão profissional, você não constrói uma carreira como sexólogo, como psicólogo, porque você teve um esforço esporádico. São anos a fio se dedicando. E é o esforço que vai dizer, é a atenção. E aí é que entra a atenção, o esforço na construção de uma relação, na construção de uma sexualidade que seja ativa, em qualquer fase da vida de um casal, seja ela como um casal sem filhos, mas com condições muito mais graves durante o período reprodutivo da espécie, porque a natureza se encarrega de fazer com que a mulher passe por uma mutação corporal e hormonal para garantir a preservação dessa espécie. E nesse momento, se o casal, muitas vezes, durante esse período pré-filhos, ele já não tem essa atenção adequada na construção dessa relação, na construção desse relacionamento, porque, lógico, quando é natural e é lindo e é muito gostoso você estar apaixonado, mas isso não é mérito, porque é automatismo de uma questão hormonal que o corpo se encarrega de fazer. O mérito está exatamente nisso que tu colocaste, em você construir isso no dia a dia. Pô, o casal, muitas vezes o cara está cansado, a mulher está super cansada, mas ela lembra de fazer aquela comida, de fazer alguma coisa, de botar uma roupa legal, de cuidar, e aí entra essa construção. Então vamos entrar nessa questão. Eu acho legal de complementar, de trazer esse conhecimento, porque isso é um despertar. Para muitos casais, cara, é esforço, é como qualquer área. Eu não construo uma carreira, eu não construo conhecimento, eu não construo um corpo bonito porque um dia eu fui na academia ou porque um dia eu comi bem. Isso é esforço. É tempo, é dedicação, e na relação humana e por desconhecimento não existe essa percepção. Então vamos entrar agora nisso aí, né? Eu acho que eu vou abrir uma janela muito grande sobre a questão da fisiologia, da questão cerebral, questão hormonal, mas vamos entrar na tua área, na questão da sexualidade do casal. Como é que ocorre essa construção dessa sexualidade, essa construção e o impacto que isso tem para a saúde, e como, lógico, nós somos seres holísticos. Se uma área está desequilibrada, normalmente, na verdade, isso é uma coisa curiosa, né? O maior fator de estresse na vida de qualquer ser humano, isso comprovadamente, é a perda de um ente querido. E a segunda é um divórcio. E a terceira é a migração de uma carreira. Então, imagina, se você está com o seu relacionamento sexual ruim, muitas vezes ocorre um distanciamento, a pessoa não entende o que está acontecendo, daqui a pouco está procurando fora do casamento, porque ele não entende o que está acontecendo, essa questão desse distanciamento. Acabou a paixão. E tem pessoas que vão pulando de galho em galho, ou o cara que vive uma vida inteira, homens e mulheres, uma sexualidade deturpada, né, Nery? Então, como é que ocorre essa construção? E entra já também nisso aí da construção do casal, quando vem a gravidez, como é que fica? Como é que os casais lidam com essa questão de tô grávido?
Como é que funciona? Porque aí a mulher realmente, prolactina vai lá em cima, progesterona muito lá em cima, cai os níveis a tendência muda o foco. Entra nessa questão da construção, engravidou, e como é que funciona, como é que os casais lidam com isso? Tua experiência, o teu conhecimento vai ser fundamental para que a gente traga essa dica para o nosso público, né? Olha, uma das questões, na realidade, quando a gente fala do relacionamento, né, se a gente pensar inicialmente, tem toda essa paixão aí, né? Só que essa paixão é uma questão que a gente até fala que é a fase do encantamento, não é? É a fase que você fica encantado pela outra pessoa. Então tem toda essa situação aí hormonal que está ajudando essa paixão, só que também o que, que acontece? É a fase que eu preciso que a pessoa se esforça realmente para conquistar outra pessoa. Não é? Eu estou interessado por alguém. É o momento que a pessoa, como que eu posso conquistar alguém? Veja, eu faço ligação, eu elogio, não é? Eu começo a me fazer presente na vida da outra pessoa, eu começo a demonstrar interesse no que é que a pessoa gosta. Ah, gosta de futebol. Ah, eu começo a perguntar sobre o futebol, eu começo a sentar para assistir futebol, faço uma bacia de pipoca, sento do lado. Tá, mas você gosta de futebol? Muitas vezes a mulher não gosta, mas ela está se esforçando para conquistar o parceiro porque ele gosta de futebol. Então, veja, tem sim esse encantamento, essa paixão, mas tem muito esforço. Então, assim, eu me esforço para estar ao seu lado, para me fazer presente na tua vida, para que a gente possa ter mais proximidade, para que a gente possa se ver mais vezes durante a semana, para que a gente possa se beijar, para que a gente possa se namorar, para a gente possa ter relação sexual. Então, veja, há todo um esforço. E nesse esforço, e o que, que acontece? Sem dúvida, daí às vezes a pessoa fala assim, ai, parece que nós somos feitos um para o outro. Não é? É muito comum isso, né? Ai, minha alma gêmea, sabe? Então veja, por quê? Porque há o esforço de um lado e do outro. Ambos estão se querendo, ambos estão remando para se juntarem. Não é? As forças estão se unindo. Então, veja, é algo bonito, sem dúvida. E é aquela coisa assim, eu quero estar junto, eu quero me fazer presente, há um esforço constante. E, sem dúvida, isso é muito bom, né? Para quem está vivendo nesse momento uma paixão, é maravilhoso, né? Então, só que o que, que acontece? O grande problema é que os casais não mantêm isso. Não é? Vai chegando o momento quando realmente assim, a gente percebe que está, que conhece, que está realmente no relacionamento, a gente vai relaxando realmente. A gente vai deixando muitas vezes de fazer esse tipo de agrado, começa a deixar de fazer o que realmente o outro gosta. Mas aí assim, veja, ah, mas você fazia. Tá, mas eu fazia porque eu gostava ou porque realmente eu queria te agradar? Nery, Aí, olha só que legal isso que tu está falando, porque é justamente o que eu comentei, né? Porque é automático quando você está enamorado. exatamente. O mérito da coisa, e aí é que, por que que deixa de fazer? Porque cai os hormônios, e aí é que entra a consciência para cobrir isso aí. Tô Uhum. certa nisso aí? E até assim, porque também, veja, também pensando do lado comportamental, não é? Chega uma hora que esse esforço começa a diminuir, né? Então tem a questão aí hormonal, mas tem o deixar de se esforçar, né? Então veja, eu já estou namorando, já estou seguro. Então veja, é onde o casal começa a entrar na rotina, não é? E uma das coisas que a gente precisa pensar, que é isso, né? Ah, a gente vive uma rotina, nós vivemos, nós precisamos de vez em quando quebrar essa rotina. Todo dia eu tenho que ir tal horário para o trabalho, eu chego tal horário, eu vou para academia, eu não vou, eu janto, eu almoço. Então, veja, a gente tem uma rotina, nós precisamos viver. Não é? Nós somos regrados, só que a questão é assim, o casal deixa, como que são as noites, os momentos que estão juntos. Ah, chega em casa, eu vou fazer janta, o marido vai para a TV. Tá, que hora que vocês ficam juntos? Não é? Então, veja, o casal começa a deixar, tá, se tem que fazer a janta, por que que o marido não pode ir para a cozinha? E juntos interagirem, e juntos ali preparando a comida, conversando, dialogando, não é? Um papo gostoso. Não, cada um fica no seu, né? Ou ficam nos seus celulares, né? Hoje é o grande problema aí, e eu falo que hoje o celular é o grande inimigo dos casamentos, dos relacionamentos, Que né? loucura. Isso é uma coisa muito legal, vou até pontuar aqui para tu retomar o teu raciocínio, mas como em qualquer área da vida,
A zona de conforto, ela significa morte. A acomodação do sofá, das comidas gordurosas, dos fast foods, é a morte do teu corpo. Você fica doente. A acomodação, parar, ficar estagnado no seu trabalho, parar de estudar, parar de se atualizar, é a morte da tua carreira. E você deixar o teu relacionamento morrer porque você não teve essa consciência, também é a morte da relação, é o caminho. Então, é a zona de... Como tudo, você não está crescendo, você não está alimentando, você não está colocando energia, foco, atenção, essa construção constante, ela é a morte da relação. E como tu bem colocaste, às vezes a pessoa não prioriza isso. E como é que você trabalha essa questão, Nery, dentro das relações, dessa construção, esse despertar? Como é que ocorre essa questão da terapia e como é que você tem atuado junto a esse universo feminino? Porque eu sei que você dá muitas palestras para as mulheres, principalmente mais para mulheres até, né? Porque o tabu é tão grande no universo masculino que a mulher, pelo menos, ela hoje está mais aberta a ouvir. Agora, o homem, ele até nisso a mulher ela tem que ser protagonista, né? E traz, muitas vezes, mas é mais uma coisa que a mulher tem que fazer, é chamar o homem. Cara, não é questão de ser responsabilidade da mulher, mas, infelizmente, não faz parte do universo masculino buscar isso. Muitas vezes o cara é até taxado das coisas mais estapafúrdias possíveis porque ele atenta a esse tipo de coisa. Veja, é a mulher, mas nada impede dela ir, dela aprender e dela inserir o marido, né? Dela buscar conhecimento, mas ela chegar, né? Pensando nas palestras, vai no curso, vai numa palestra, chega, nada impede de trazer material para esse marido, nada impede de trazer vídeos, nada impede de mostrar o quanto a mulher tem necessidade que ele se atualize. Então, veja, a mulher falha muitas vezes em buscar o conhecimento, mas não compartilhar. Então, ela fica esperando o marido buscar, mas de repente o quê? O foco dele está em outro. E o que acontece? Existe muita questão assim, eu sei, não é? Eu não preciso. Né? Muitas vezes o homem, muitas vezes, acaba tendo essa sensação, esse orgulho, né? Essa dificuldade, muitas vezes, de admitir que não sabe. Né, que precisa, que pode aprender mais. Só como é que a mulher trabalha isso? Como é que ela desperta o homem? Como é que ela, muitas vezes, ultrapassa essa barreira que existe no homem, ou dela mesma a vergonha dela conseguir? Como é que tu verifica isso aí? Quais são as chaves que você encontra, muitas vezes, para ajudar isso? Veja, a primeira coisa é realmente mostrar que ela sente falta. Mostrando para ele o quê? Que está se sentindo sozinha, que está percebendo que ele está mais afastado. Veja, perceber o distanciamento começa a sinalizar. Então, um dos problemas, eu vejo muito isso, principalmente com a mulher fica esperando o marido perceber. Então, como que ele não enxerga? Tá, mas ele está observando outras questões, ele está focado, talvez, em outros assuntos. Se você está sentindo falta, fale, mostre, chama ele para uma conversa, sabe? Então, veja, se a importância dela identificar e começar a pontuar isso para o marido. Mas a gente vai ter DR todo dia? Sem dúvida, isso é desagradável, não é? Não tem homem que gosta. Sabe? Ontem mesmo eu estava no consultório e uma das queixas da pessoa foi essa. Ele falou que não aguenta mais DR. Tá, mas espera aí. Que tipo de DR você vem tendo? Né? Porque muitas vezes a mulher acaba repetindo o mesmo assunto e não vai ao foco. Quer dizer, ela precisa saber o que ela quer. Ela precisa ser um pouco mais direta. Por quê? Porque o homem presta atenção, não só o homem, mas assim, a gente presta atenção nos primeiros minutos da conversa. Não é? Depois, você já começa a desfocar. Então, veja, por isso a importância da mulher pensar o que ela tem que falar. E sim chamar o homem para essa conversa, mas uma conversa mais certeira, uma conversa mais direta, mais direcionada para aquele assunto que é o foco. Então, assim, o problema está, sem dúvida, na comunicação? Sem dúvida. Então, muitas vezes, a gente precisa sim trazer esse marido para o consultório, a gente precisa sim mostrar algumas questões para ele, e sim, se ambos estão interessados em melhorar a relação, sem dúvida o resultado vai aparecer.
né? Mas precisa sim do esforço dos dois. Eu acho que é comum que a mulher tenha medo de tocar ou abordar essa questão e de repente, tá, vou perder o meu companheiro se eu tocar, ou ele perder um interesse. Então ela fica empurrando a sujeira para baixo do tapete, fingindo que não está vendo um problema, por falta de esclarecimento ou por medo. E aí entra também aquela questão, né, da zona, tá ruim, mas estou junto, pelo menos. E quando isso acontece, quais são as consequências que ela enfrenta diante disso, de não se impor, de não conseguir colocar o que é importante para ela, de não falar realmente o que está sentindo, de expor talvez a intimidade dela, e muitas vezes está se sujeitando ao que não está legal. Isso com certeza traz problemas diversos futuros, desde frustrações na área sexual, a ausência da sexualidade, mas também até eventualmente um sequestro da subjetividade dela. Sem dúvida. E até assim, veja o grau de sofrimento que a mulher fica, né? Se ela se dá conta de tudo isso, que ela está num grau de sofrimento, ela não consegue se comunicar, o parceiro, de repente, um pouco ausente. Então, veja, olha o grau, olha o quanto ela sofre, né? E o que pode acontecer? Desencadear alguns problemas, algumas disfunções sexuais, não é? É muito comum a mulher começar a perder o desejo, é muito comum a mulher começar a ter dor na relação sexual. Ah, e o orgasmo? Tá, se ela tá com dor, se ela não tem desejo, o orgasmo jamais, né? Jamais. Então, veja assim, sem dúvida, um dos primeiros problemas que já começa a aparecer quando o casamento começa a ver o distanciamento, esse esfriamento afetivo, romântico, é a vida sexual começa a comprometer. E a gente tem também o quadro depressivo que começa, a gente tem o grau de ansiedade que começa, muitas vezes o ganho de peso, não é? Porque a gente sabe que a questão alimentar para a mulher é algo que dá prazer, não é? É algo que daí ela acaba buscando, até como uma fuga, algo para dar prazer ali, em função do quê? Porque ela não está bem. Né? O quanto que muitas vezes o homem vai para o cigarro, vai para a droga, vai para o álcool, a mulher vai para a comida. E aí o que acontece? O ganho de peso, aí não se sente bem com o corpo, aí se sente feia, daí sim que vai afastar ela do marido, do conjugal. Por quê? Porque ela vai ter vergonha de expor o corpo. Então, vocês percebem que cada vez mais os problemas vão aumentando. Uma bola de neve. Uma bola de neve, exatamente. Então, veja, e quanto maior essa bola, mais difícil, mais demorado para resolver. E muitas vezes o casal não dá mais tempo de resolver. Muitas vezes a outra pessoa já está envolvida com uma terceira pessoa. Eu sempre falo, quando existe o distanciamento, é muito fácil uma luz brilhar lá fora. É muito fácil aparecer alguma coisinha interessante lá fora. Por isso que esse conhecimento que a gente está trazendo, ele é maravilhoso, porque eu gosto muito de pensar que conhecimento sem prática é só informação. Informação pode ter um monte, mas isso aqui são coisas práticas que os casais enfrentam no dia a dia e muitas vezes não conhecem. E a mulher, então, ela tem que ser a pressão o tempo inteiro de dar conta de tudo. E aí entra uma questão que eu quero até bater um pouquinho, porque todos nós somos viciados em emoções. Nós dependemos dessa bioquímica farmacêutica. Então, casais viciam literalmente. E eu falo mais uma vez isso, o nosso corpo nos impele a ter determinadas atitudes para obter a química. Então, por que o drogado busca a droga? Eu estou tentando uma crise de abstinência, o alcoólico, o alcoólatra. Porque o corpo sente falta da química. Então, ele busca, quando ele vê, ele está lá fazendo aquilo. E a sexualidade é a mesma coisa. Quando você tem ausência disso aí, se desequilibra. E aí, muitas vezes, você acaba buscando esses mecanismos que você falou, seja drogas, álcool, cigarro, ou buscando essa compensação num relacionamento extraconjugal. Ou a mulher, e aí vai desestruturando realmente, desequilibrando completamente a vida. E, Nery, falando efetivamente de uma questão que é muito grave, porque a gente verifica que os índices de divórcio no Brasil, no mundo em geral, são altíssimos, mas no Brasil, entre 94 e 2004, se não estou enganado, o IBGE apontou que teve um aumento de 160% no número de divórcios. E o maior número de divórcios ocorre em casais que têm crianças nos 2 primeiros anos. Então, aqui entram questões gravíssimas sobre a sexualidade, porque quando
Se já não é bom antes, aí a mulher engravida, aí passou por toda aquela mutação corporal, alterações cerebrais fortíssimas, coisas das mais graves até por preservação da espécie. Quando a mulher está amamentando, o índice de prolactina baixa a libido da mulher. Como é que os casais lidam com isso, com essa questão de estou grávida? Até que ponto é possível o casal ter a relação sexual durante a gravidez? Como é que eles lidam? Tu verificas isso aí nos primeiros meses, eu conheço casais que não têm relação sexual 1 ano de vida, né, durante o primeiro ano de vida do bebê, porque a atenção da mulher está toda no bebê, o homem também não sabe chamar, não sabe abordar, ele se sente um terceiro, um ser de fora dessa relação, ele é quase tudo é para a criança. E ele aceita isso também, porque ele não sabe como trazer a mulher. Como é que verificas isso? Veja, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, pensando na gestação, eu sempre falo assim, a gente precisa avaliar como o casal está antes da gestação. Não é? É muito importante isso. Por quê? Porque muitas vezes o casal chega no consultório, de repente com problema no pós-parto, não é? É muito frequente isso que você disse. Índice sim de separação de problemas pós-gestação. O que acontece? A gente precisa avaliar como estava antes. Né? Muitas vezes esse casal já tinha uma baixa frequência sexual ali no decorrer do namoro, início de casamento. Tá, a gente sabe que isso automaticamente, chegando no período gestacional, vai haver toda aquela mudança. Então, o casal precisa estar preparado para isso. Por isso, quando o casal vem para o consultório, de repente, com algum problema sexual ou querendo engravidar, eu sempre falo, gente, antes de engravidar, vamos melhorar? Vamos melhorar vocês dois, o clima. Então, veja, é muito frequente casais, mulheres com vaginismo, não é? Que é a contração total ou parcial da vagina, eles acabam buscando muitas vezes, porque daí como não há penetração, não é? Eles acabam buscando o consultório para engravidar. Tem que melhorar para haver uma penetração, para daí haver a gestação, né? Então eu falo, gente, a partir do momento que melhorar, a gente precisa cuidar para não haver essa gravidez no início. Porque como o casal está comprometido à vida íntima, a gente precisa fortalecer. Por quê? Porque no período gestacional a gente não sabe como será a gravidez, porque muitas vezes tem gravidez de risco. Quando tem gravidez de risco, sem dúvida, é impedido de haver realmente uma penetração. Então, veja, se o casal já tem problema, vão passar aí, sei lá, 6 meses, 9 meses sem ter relação. Não é? Então, veja, tem casais, tem um casal específico que eu atendo, que eles passaram 2 anos sem ter relação sexual. E continuaram. É um milagre que tenha ficado de pé a relação, né? Exatamente. E algo que eu me surpreendi muito, porque agora eu tenho trabalhado com essa mulher, ela está voltando, enfim, buscando melhoras. Ela me mandou essa semana um WhatsApp com uma rosa maravilhosa. Ela falou assim, eu acordei de manhã com o WhatsApp dela, né, com a mensagem. Ela falou, olha o que eu recebi dele. Então, veja, tá vendo a reaproximação. O que está acontecendo? A festa de 1 ano do filho acabou de acontecer. Então, veja, olha quanto tempo que o casal demorou e agora está retomando a vida íntima. Mas veja, esse é um casal raro. Não é frequente a gente ver um casal, um homem que tolera todo esse período da qual a mulher não está bem. Veja, esse é um caso de depressão pós-parto. Então, assim, é um caso que houve tolerância do marido para a recuperação da mulher, para retomar a vida íntima deles. E eles estão começando agora. Então, veja, é importante rever, sim, essa vida íntima do casal. Por quê? Porque no período gestacional, além de repente, avaliar como está a gravidez, se vai haver possibilidade de namoro ou não, existe o medo, não é? Tem muitos casais que têm medo de ter relação sexual porque vai machucar o bebê, vai que acontece de perder. Então, essa neura, essa preocupação é normal na maioria dos casais. A mulher se sente pouco atraente, mas, lógico, até a resposta eu já sei, mas eu estou fazendo essa pergunta que chega a ser retórica, né? Mas como é que os casais lidam com isso? Com a mulher, como é que o homem pode lidar? O que a mulher pode fazer? Como é que lida com essa transformação corporal, com essa percepção, cara, eu estou gorda, não sei o quê, tanto durante a gestação, mas também depois da gestação, porque a mulher tem diástase, ela perdeu...
parou com a atividade física, ela perdeu líquido, tem um monte de pele, ainda está mais gordinha. Como é que se lida com isso aí? Olha, a gente tem que tomar cuidado, a mulher tem que tomar cuidado, porque veja, se é uma mulher que de repente sempre foi muito vaidosa, que focou demais no corpo, então a gente sabe que vai ser um pouquinho mais difícil, um pouco mais delicado para ela. Só que a importância é que a mulher possa perceber o quê? Ela fez uma escolha pela gravidez, não é? A partir do momento que ela escolheu ter um filho, ela precisa se dar conta que esse corpo vai sim se transformar, que ela vai ganhar peso, mas ela pode ter os cuidados no decorrer da gestação para que esse peso não seja exacerbado, que não venha a ter muito peso. Então, ela pode ter esses cuidados, ela pode continuar, né? Tendo uma alimentação saudável, atividades físicas. Então, veja, isso pode. Então, assim, o que é importante também? O marido tomar cuidado com a verbalização. Então, veja, muitas vezes o marido fica enfatizando, fica mostrando que a mulher tá gorda. Que a mulher, meu amor, você ganhou muito peso, toma cuidado. Então, veja, de repente ele não se dá conta da verbalização, do quanto a fala dele pode ter um impacto para a mulher. Porque, veja, se é alguma coisa que a mulher já não está gostando, não está se sentindo bem em função dessa alteração corporal, não é? Se sente muitas vezes assexuada, né? Começa a achar que não está servindo, que não é mais atrativa, que não é mais objeto atrativo, né? Para o marido, que não está mais sendo atraente sexualmente, e aí o marido vem e fala que ela está gorda. Né? Então, veja assim, é um balde de água, sem dúvida nenhuma, na cabeça dela. Então, a importância é que esses maridos também tenham cuidados. Então, veja, vai haver sim, vai haver uma mudança corporal, mas não quer dizer que ela não seja, ela está sendo uma gestante nesse momento. Então, veja, há uma transformação para quê? Para que ela seja mãe. Então, sem dúvida, esse corpo vai mudar. Mas veja, dá sim para o casal continuar tendo um relacionamento nesse período. Fala disso aí, Nery. Como é que fica o desejo feminino durante esse período? Porque tem uma queda de libido, sim, por uma questão hormonal. E quais são as alternativas que o casal encontra para lidar com isso? Às vezes, até numa gravidez de risco, ou como é que ela se verbaliza? Porque, sim, muitas vezes o casal, vamos pegar, às vezes o casal, a mulher, é muito comum isso, ela sente, por exemplo, a estimulação mamilar. É uma coisa que ela gosta. Mas durante o período de lactação, ela não gosta, porque existe uma questão do bebê, existe uma questão que esse aqui é o bebê que mama, e aí ela não sabe como lidar com isso. Então, fala um pouquinho disso, de alternativas e como é que se lida nessa questão. Na realidade, o casal precisa se redescobrir. Né? Então, assim, muitas vezes a sexualidade do casal no período gestacional e pós-parto vai havendo uma mudança daquele período que se conheciam, que estavam apaixonados antes da gravidez. Então, por quê? Porque, sem dúvida, toda essa alteração corporal, emocional, fisiológica dessa mulher vai ter um impacto, sim, na sexualidade dela. Vai diminuir o desejo, por quê? Porque esse corpo está em uma transformação total e a questão hormonal há essa alteração. Então, o que é importante? O casal precisa se redescobrir, o casal precisa voltar a namorar. Então, o casal precisa, muitas vezes, começar a desfocar do genital. Então, veja, é prazeroso o genital? É, mas pensando que essa mulher está com uma baixa libido, a gente precisa namorar de outra forma. Carinho, beijo, massagem, um chamego, um elogio. Vou ficar acariciando. Se você, homem, ficar acariciando a barriga, ela vai se sentir mãe, ela não vai se sentir mulher. Mulher atraente. Por quê? Porque você está tocando numa barriga da qual existe um bebezinho lá dentro. Então, veja, vai fazer ela lembrar que o corpo dela não está tão atraente, não é? Então, veja, mudou totalmente o que de repente vinha pensando naquele momento a mulher. Então, o homem precisa tomar alguns cuidados na hora dos carinhos. Então, veja, vamos focar rosto, costas, pernas. Veja, existem outras regiões que podem ser exploradas e que o casal precisa voltar a se tocar. Então, muitas vezes não vai haver contato genital? Não. Por quê? Porque se essa mulher não está tão bem, ou se essa gravidez era de risco, que realmente não pode haver contato genital, quer dizer, vamos ficar afastados todos esses meses? Não. Por quê? De novo, volto a falar. Porque pode isso realmente romper.
chegar um momento que esse relacionamento, de repente, não sustenta a chegada do filho, não é? Então, a gente precisa mesmo, na gravidez, voltar a namorar. Então, o que vocês faziam que era gostoso, não é? Ah, sexo, tá, mas antes do sexo, ou mesmo no decorrer da relação sexual, antes de tocar o genital, o que vocês faziam? Era explorado outras regiões? Que outras formas? Veja, aquela música gostosa que vocês gostavam de ouvir, sabe? Aquele outro tipo de toque, de carinho, aquela comidinha gostosa, aquele carinho, aquela dedicação. Então, veja, a gente precisa inflar um pouquinho o lado romântico que muitas vezes o casal perdeu. Aquele romântico. Me corrige se eu estiver errado. Essa informação pode estar errada. Que 80% da estimulação sexual feminina é mais psicológica do que fisiológica. O homem é talvez mais tátil, mais carnal, e a mulher envolve... Então, assim, essa questão do equilíbrio do ambiente, da harmonização das energias, da atenção e do esforço, efetivamente. Cara, você está com uma situação muito mais complexa, ela está gestando, o corpo está diferente, e aí o homem, ele tem aquela pressão, ele quer ter sexo, ou seja, ele quer ir para o ato sexual, então ele cobra da mulher, muitas vezes ela está se sentindo mal, porque não tem, não sabe como abordar, e aí fica pressionando para ter, e a mulher, aí fica esse desencaixe, efetivamente. Está correto essa minha interpretação, e mais uma vez, é mais uma questão de esforço, de você estar atento, de você estar querendo se dedicar e prestar atenção, de repente colocar o outro num patamar mais importante, porque se o homem tem a necessidade sexual, ele, em vez dele querer que ela atenda, de repente ele entender esse ambiente que ele tem que proporcionar para ela, e para que ele consiga ter e o casal se harmonizar, e do outro lado também a mulher entender qual é a necessidade e ter essa visão que ele precisa também de mim, e aí procurar esse caminho do meio através do diálogo, é mais ou menos por aí, Nery? Sem dúvida. E até porque, veja assim, tem a necessidade do homem? Sim. Mas eu acho que é importante frisar, porque o que acontece, né? O homem está querendo o quê? O prazer. Né? Ele quer o ato sexual porque ele quer, né, posar, ele quer ter o prazer ejaculatório, ele quer ter o orgasmo. Ótimo, não tem nada de errado até então. Só que é importante que o homem veja que tanto que a parceira também queira, né? Que tanto que ela está querendo. Porque quando a gente fala de sexo, a gente fala o quê? Os dois indo para o momento da qual os dois vão curtir, vão saborear aquele momento de troca, de afetividade. Então, veja, eu, homem, estou com desejo, com tesão. Tá, espera aí. Como que está minha parceira? Ela está com desejo? Ela está com tesão? Não. Então, ela vai ter que fazer para me dar prazer. Ok. Mas como que ela vai se sentir fazendo algo que ela não está querendo? Que ela não está com aquele desejo? Eu sempre falo assim, se você não está com fome, se eu te oferecer comida, por mais que seja melhor, você não vai querer. Não é por quê? Porque você não está com fome naquele momento. Então, o desejo sexual é algo parecido. Então, veja, se você não está com desejo, mas não custa ver o esforço da mulher, a gente sabe que sim, é importante que a mulher também, porque a gente precisa haver um encaixe. Não dá para ser só no ritmo do marido, não é? Para seguir a necessidade fisiológica. O homem tem uma necessidade, de repente, maior que a mulher, tá? Mas o homem também tem que ser compreensivo com o lado feminino. Eu tenho necessidade de ter umas 3 a 4 vezes na semana. A mulher, uma vez. Opa, e aí? Como que vamos ficar? Vamos fazer 4 ou vamos fazer uma? Vamos tentar chegar ao meio do caminho? Então, veja, é necessário haver esse equilíbrio de ambos. É desconfortável, né? É desconfortável. Oi? Normalmente isso é desconfortável, porque Sim. Desconfortável no sentido assim, cara, eu tenho que sair da minha zona de conforto, não sou só eu. Nesse sentido, mais uma vez, percebo que eu gosto de refrisar isso para nossa audiência, né? Porque, assim, é isso, gente. Eu posso estar eu não sou especialista em sexualidade, a minha especialidade é outra, é funcionamento de cérebro, de mente, e aí eu sempre entendo isso, essa conexão de mente, corpo e comportamento, nesse sentido, que essa acomodação, ela leva para a morte, seja no relacionamento, seja de carreira, seja de vida.
E você tem que estar atento, colocando energia para que você equilibre a sua vida. E a vida sexual é a mesma coisa. Estou errado ou estou certo? Sem dúvida. Então, é necessário haver esse equilíbrio. Só que o que que acontece? Muitas vezes, vamos pensar assim, se o casal quis essa gravidez, se os dois estão ali conscientes disso, precisa haver uma compreensão desse parceiro que, em função da gravidez, e havendo toda essa alteração dessa mulher fisiologicamente, mentalmente, então veja, o que que acontece? Precisa haver a compreensão desse marido, sabendo o quê? Que essa alteração que a mulher está passando por esse momento vai interferir, sim, na intimidade, vai diminuir. E principalmente se a mulher já vem com uma vida sexual comprometida. Aí fica bem mais visível. Uma vida sexual comprometida? Comprometida, assim, uma vida sexual de repente não tão ativa, não tão prazerosa, de repente o casal vinha com uma vida sexual que não era tão boa, com uma frequência baixa. Então, veja, engravidando e havendo toda essa transformação na mulher, automaticamente vai haver um impacto nessa sexualidade em função dessa questão hormonal e corporal aí, Esses que 20 ocorreu com anos essa que mulher. você tem de experiência nessa área, Nery, o que que você dá de dica para essa mulher que está nos assistindo, para esses casais? Eu até falo, eu gostaria que todos os casais se assistissem como família. Em vez de ver a novela aí, o Netflix, que assistissem essa prescrição, ela não vai só para a mulher, né? Isso vale para a família. Mas aqui, vamos focar na mulher. O que que tem... Eu imagino, e aqui é uma suposição minha, que você receba uma demanda maior de mulheres te buscando, e aí, lógico, a partir daí traz o homem para essa temática, porque é importante, senão ninguém resolve um problema a dois sozinho. Né? O problema 2 exige um comprometimento, uma disposição dos dois se envolverem, mas imagino eu, e só suponho que sejam mais mulheres que te procurem a partir dali, envolvam o casal nessa tentativa de resgate de uma relação, de um resgate, pô, tô mal e preciso fazer alguma coisa, e cara, a sexual, pô, faz um ano que a gente não tem relação sexual e eu sinto que meu parceiro está super distante, minha relação está esfriando, estou com uma criança de 1 ano aqui e meu marido não para de reclamar e de fato eu só dou atenção para minha criança e deixei ele morrer também, ou ele também não soube me envolver. Mas que dica, o que funciona? Como é que a mulher tem essa atitude para se despertar, para trazer esse homem, para fazer esse resgate? Veja, uma das questões é a importância que a mulher, a gente tem que tomar cuidado, então, assim, não é porque está grávida, não é porque está do pós-parto, que não pode ter relação sexual, não é? Precisa ser avaliado. Então, assim, não tendo risco na gravidez, não tem problema o casal continuar tendo uma vida íntima, mas veja, respeitando, conversando, vendo como que a mulher está se sentindo, a mulher sinalizando para o parceiro, e assim eles vão conduzindo a vida íntima no decorrer. Né? Caso haja realmente a restrição em função do risco, é importante que se siga, né? Pensando no pós-parto, tem sem dúvida toda essa alteração, só que veja assim, a mulher precisa sinalizar para o parceiro. Ela precisa ser verdadeira com o homem, com o parceiro, com o marido. Veja, mostrar. Só que isso não quer dizer que ela não possa ir trabalhando, buscando. Então, veja, eu não estou com desejo, tá, mas em algum momento você tem parado, vocês têm parado, tirado um tempo para o casal? De colocar o bebê dormir e os dois ficarem deitadinhos, juntinhos no sofá, namorando, assistindo um filme? Dá sim para deixar o bebê, de repente, com a sogra, com a mãe, com a babá, e vocês saírem 1 horinha, 2 horas, saírem para fora, para um jantar a dois? Então, veja, o casal, a mulher precisa, assim como o homem, buscar tirar um tempo mesmo no pós-parto, mesmo que não vai haver o ato sexual, para reaproximar. O casal precisa reaproximar. E o que acontece? A mulher também pode sim buscar pensar em sexo. Porque o que acontece? No pós-parto é muito frequente a mulher sim pensar no bebê. Ok, é necessário, ela é a cria dela, ela precisa realmente cuidar, dar atenção e carinho. Só que ela precisa, em algum momento, ao invés de ficar no WhatsApp, ao invés de ir para o Face, ao invés de ir para o Insta, buscar leituras, comece a pensar, comece a procurar contos eróticos,
Comece a estimular o pensamento para reativar essa área dela que de repente não está tão boa. Porque de repente sim, ela está sem libido, mas o que ela está fazendo? Ela fica usando o tempo livre para outras coisas que não são consertar aquilo que seria o foco dela. E Ou pelo às menos, vezes assim, eu imagino. ela faz isso de uma maneira inconsciente, né? Porque, lógico, é aquela coisa, tu vai caindo naquela zona de conforto. Na repetição. O corpo arrasta ela da atenção para o bebê. E aí, corpo não, a fisiologia toda é feita, porque a atenção é feita para isso. E aí vai se criando esse distanciamento. E a desatenção, a falta de foco, a falta de energia, a falta de atenção do casal, mas aqui a gente está falando especialmente do universo feminino, né? Então, todos têm responsabilidade, mas também a mulher tem isso aí. Ah, eu tô mãe, ele tem que me compreender. E daqui a pouco vai rompendo essa intimidade, e aí, quando vê, já foi pro brejo a vaca. Imagino que não seja incomum essa situação, né? A gente já falou isso de índices de divórcio, então, de fato, é isso, né? Ocorre esse distanciamento. Deve ser muito comum você receber no teu consultório, no teu dia a dia, esses relatos. E como é que elas retomam essa questão da vida íntima, do casal, né? Quando tá, pô, me apercebi, caiu uma ficha aqui, ouvindo vocês falar, esse bate-papo de vocês. Quais são os caminhos para se retomar e se reconstruir essas pontes que estão quebradas? Veja, eu penso sim, né, estudos mostram o quanto que o pensamento é estimulante, não é? Se a gente pensar o homem estimula o pensamento sexual, não é? O homem, automaticamente, ele próprio, ele consegue se excitar, mesmo sem a parceira estar do lado. Né? Se o homem começar a pensar em sexo, automaticamente o genital já começa a dar uma reação. Perfeito. Se junto com o pensamento, ele olhar, ele ver uma imagem, uma foto, ele perceber a parceira, veja, automaticamente ele já vai ter um grau de ereção, não é? Então, o que acontece? Veja, o homem precisa dele mesmo para funcionar sexualmente. Se a parceira está ali, acelera, facilita. Se a parceira não está, ele funciona também. Tanto que o índice de masturbação masculina é bem maior, porque é muito mais fácil o homem se excitar sozinho. Então, o que acontece? As vias estimulatórias masculinas que faz o homem se excitar é bem mais a cognitiva e a visual, porque ele consegue sozinho, não é? E a parceira vindo, a coisa facilita. Agora, se a gente pensar na mulher, a mulher é bem mais tátil, a mulher é bem mais tátil e a mulher é bem mais auditiva. Então, por isso, aí é onde mostra a diferença do fogão a gás e fogão a lenha, né? Então, veja assim, o homem é mais rápido? Sim, porque ele sabe como se ajudar. O homem sabe como se fazer funcionar. A mulher muitas vezes não sabe. E o que acontece? Aí é onde a gente depende da ajuda do parceiro. Não é? A gente depende do carinho, por isso a importância das preliminares para a mulher. Por isso a importância quando a gente fala do sexo começar de manhã, por quê? O sexo começar de manhã não é o marido ficar beijando o tempo todo, dando presente, falando que ama o dia inteiro. Até porque às vezes enche o saco ficar escutando o dia inteiro. Porque você tem outros focos, né, no decorrer. Mas veja, um agrado, um carinho, um papo legal. Então veja, o casal fica próximo, um clima de proximidade, de envolvimento, um carinho, um beijo. Então veja, o clima é como se fosse preparando, a mulher fica bem mais próxima, bem mais afetiva. Quando a gente pensa nisso, a gente olhando para essa diferença aí de homem e de mulher, o que acontece? A mulher foi comprovado que a mulher pode, não só a mulher, né? Que pessoas que têm problema de desejo, não é? Foram trabalhados o quê? O pensamento erótico. Com essas pessoas foi feita uma pesquisa mostrando que as pessoas que tinham desejo começaram a se trabalhar os pensamentos dessas pessoas. Estimular a fantasia, relembrar situações, tudo que fizesse a pessoa pensar em sexo. Nesse ponto, um pouquinho de pornografia ajuda.
Então, e com, né, um certo tempo, começou a perceber o quê? Que essas pessoas que não tinham desejo começaram a ter desejo. Ou seja, o pensamento foi deu um empurrão, o pensamento ajudou, acelerou para que esse desejo acontecesse. E é muito visível isso em consultório, porque a gente trabalha com o desejo, principalmente o desejo feminino, a gente trabalha muito a consciência, o pensamento, né? A gente trabalha muito os contos eróticos, a gente trabalha fazendo a mulher pensar em sexo. Porque, veja, o homem pensa em sexo, a Sim. mulher não pensa. Não é? O homem está o tempo todo, assim, se a gente pensar nos grupos masculinos, o WhatsApp, é muito frequente fotos de mulheres nuas. E veja, um fala uma coisa, outro fala outra, outro joga uma imagem mais excitante, uma mulher mais bonitona, e o homem fica o dia todo nos grupos se estimulando, não é? E a mulher faz o quê? Não é? A mulher até tem no grupo, né, alguém que mostra e joga uma imagem de um homem masculino, um homem nu, só que logo embaixo alguém fala, ah, bonitão, a perna, um bumbum legal, mas veja, embaixo alguém já pede o telefone do médico. Ah, você tem o telefone do médico? Ah, me passa a receita, um bolo de chocolate? Então, veja, a mulher não dá continuidade a esse assunto. Então, e veja assim, e a gente peca com isso. Então, veja, uma das questões chaves aí para a mulher que está passando por esse período gestacional, esse período aí de amamentação, precisamos estimular o pensamento. Então, a mulher precisa, sim, começar a relembrar situações que viveu com o parceiro, começa a imaginar, começa a ver cenas, começa a olhar, de repente, assistir filmes um pouco mais eróticos, começar a ler contos eróticos, ou seja, estimular, levar o pensamento para esse assunto. Não é? E é aonde as mulheres falham e aonde, sim, elas podem estar se ajudando nesse momento. E por que isso? Porque primeiro seria o que? Um aspecto cultural, um processo educativo que a mulher não pode, ou existe um tabu que se vivencia quanto a isso, da mulher ser taxada, ou ela mesma, porque passou por um processo introjetado de educação, que se ela fizer isso, ela seria safada, ou vulgar, passa por aí essa questão. E aqui eu me lembrei muito de uma frase nesse momento que tu colocaste, essa questão toda dessa consciência e desse buscar, de estimular essa questão do pensamento. Tem uma frase do Eduardo Moreira que eu gosto muito, que ele fala assim, que é atenção para perceber, humildade para aprender e coragem para mudar. Porque se você não tiver atenção de admitir que cara, eu tenho responsabilidade nisso aí, você nunca vai ser capaz de se despertar, de ter esse recurso interno de humildade. Pô, eu preciso fazer algo, eu preciso buscar ajuda, eu preciso de alguma coisa que eu não estou sabendo fazer. E aí sim, ter coragem para implementar essas atitudes, para tocar, para fazer, para levar adiante esse projeto. Então, passa por aí essas questões? Sem dúvida, né? Se a gente pensar essa questão de educação, de valores, não é? A mulher, assim, automaticamente, né? A mulher, a educação reprimida, não é? Muitas vezes, assim, ela não tem costume, ela acaba não pensando, não é? Ela não estimula esse pensamento. E toda essa educação que ela teve, muitas vezes, assim, proibiu ela, não é? Porque se tem muitas vezes aquela imagem de vulgar, né? Como se de repente não precisasse. E o que acontece? A gente pensar o homem tem um pensamento bem mais focado, tem mais facilidade para focar num único assunto. E a mulher está pensando num assunto, dela já pensa no outro, dela já lembra do outro. Então, veja, a mulher desfoca muito. Não é? Ela quer pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso interfere, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pensar na própria intimidade, o fato dela ter dificuldade de focar faz com que ela muitas vezes, perca aquele clima, né? Faz com que ela, de repente, perca a excitação ali do momento, não é? Em função desses múltiplos pensamentos que vêm. Então, tem muito a ver com isso. Só que o que é uma coisa bastante relevante? Muitas vezes, a mãe, não é? A mãe aí de primeira viagem, né? De primeira gestação, as demais mães aí no pós-parto, tem muitas que se acomodam,
né? Tem muitas que se acomodam. Então, veja assim, vai levando aquela relação meia boca, aquele relacionamento que não está tão bom, né? Vai lá e de vez em quando faz um agrado para o parceiro, né? Então, o que que acontece? Precisa haver esforço, responsabilidade. A mulher tem responsabilidade, sim, para retomar essa vida íntima. Por mais que, de repente, né, os hormônios não estão ajudando, eu não gosto que toca no meu peito, no meu seio, em função da amamentação. Ok, mas mostra, mas você tem outras partes do teu corpo, né? Você pode ser estimulada em outras partes. Não gosto de ter minha barriga, tá flácida, não tá mais o tanquinho do jeito que era. Ok, estimula em outras partes. Dá as costas, pede para o parceiro tocar as tuas costas. Então, veja, precisa haver responsabilidade dessa mulher. Então, por mais que de repente, sim, existem fatores que não estão ajudando ela nesse momento, ela tem a responsabilidade de retomar a vida íntima. Por quê? Porque isso pode fazer eles afastarem. Se afastando, sim, pode ser um pouco mais difícil. Como eu disse, uma luz lá fora pode brilhar, né? Hoje a gente sabe que sim, as mulheres têm tomado muitas iniciativas de aproximação, não é? Nem sempre o homem casado é um homem seguro, né? Seguro no sentido que vai continuar sendo meu porque está casado comigo, não é? A gente sabe que hoje a questão do é casado, eu não vou me aproximar. A gente sabe que as traições hoje têm ocorrido, não é, numa frequência muito grande. O índice é muito alto na traição pós-parto. Não é? Por quê? Porque muitas vezes o homem não é parceiro, o homem não entende esse momento, da qual ele também é responsável por essa gravidez, por esse filho, e acaba buscando lá fora, não é? Só que muitas vezes essa mulher também não está fazendo nada para se ajudar. Muitas vezes essa mulher está totalmente ausente, né? E esse é um grande problema. Dentro da tua área de psicologia, né, um pouquinho da gestalterapia, um dos mecanismos de defesa do ego, né? Você evitar, a evitação, você barra, nem toda crise, nem toda, na verdade, as crises, as discussões, muitas vezes elas são salutares e são necessárias, os enfrentamentos, os embates. Tem gente que acha que não, vou brigar é ruim, nem sempre é ruim. Na verdade, se você não discute, você não conversa, a não ser que você seja uma pessoa super focada, super atenta, está sempre se trabalhando, sempre se observando, às vezes essa crise ela te tira da zona de conforto, faz com que você tenha um despertar, e aí sim, ocorra um rearranjo, um chacoalhar mesmo sim, e aí você se rearranja numa nova formatação que volta, que resgata. Então isso é essencial. Nery, nosso tempo já está bem adiantado já, mas eu quero tocar mais algumas questões ainda antes da gente. Eu sei que o assunto é super envolvente, a gente tem campo aqui para ir noite adentro na nossa audiência, né? O papo está gostoso, está fluido, rico, sobretudo, não vulgar, mas super envolvente, efetivamente, porque ele tangencia não apenas a sexualidade, mas diversas áreas. E aqui eu conecto com um ponto. Na tua experiência como terapeuta nessa área, trabalhando com mulheres e casais por 20 anos, o quanto que a sexualidade da mulher ela é importante ou influente ou determinante para que a mulher ela consiga atuar de uma maneira mais equilibrada, equilibrando essa multiplicidade de papéis, porque a minha experiência diz que sim, e essa é uma das razões pelas quais eu estou promovendo o congresso, porque mulheres mais potencializadas, melhores equilibradas, que consigam multiplicar, ela é uma mãe melhor, ela é uma parceira melhor, a minha mulher ela é uma pessoa mais equilibrada, ela está potencializada, ela se sente bem, inclusive ela se torna uma mãe melhor, porque ela trata melhor o filho, ela tem mais energia, mais disposição. Então, ela consegue equilibrar isso, mas essa é a minha percepção, mas de alguém que tem uma experiência prática nisso. O quanto que essa seara, esse campo da sexualidade, ele é determinante para que essa mulher seja bem-sucedida, porque ela consiga ter energia para equilibrar essa vida e atuar de uma maneira mais equilibrada, harmônica e abundante em todas as áreas. Veja, se a gente pensar nessa questão, tem muito a ver assim, esse equilíbrio todo aí, quando a gente fala da mulher empoderada,
né? O empoderamento feminino. O que é empoderamento? O empoderamento é você ter toda essa junção, né? Todos esses fatores um tanto equilibrados. A mulher está se sentindo bem, se sentindo potente, se sentindo inteligente, capaz. Só que veja assim, a gente precisa ter uma certa, em geral isso, né? Não dá para ser uma coisa assim, porque quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando sim também desse prazer sexual, não é? Dela poder se sentir, sim, que ela está dando conta do recado, sim, que ela tem o parceiro ali junto, querendo, admirando ela, ela se sente mais valorizada, mais mulher, mais ativa, mais importante. Então, veja, eu sou mãe, mas eu continuo sendo um mulherão, né? Eu sou uma mulher atrativa, eu tenho beleza, eu dou conta do recado. Não é? Então, veja, eu sim sou uma boa mãe, sim, eu posso ser uma boa profissional, mas eu posso ser uma ótima, maravilhosa amante, não é? Eu posso completar a minha noite, o meu dia, com uma intimidade muito prazerosa. E a gente sabe que a intimidade, sendo prazerosa, vai refletir muito. Eu sempre falo para os casais, a sexualidade depende muito de como o casal está na cozinha, ele vai para a sala. Dependendo como o casal está na sala, ele vai para o quarto. Então, veja assim, e dependendo de como foi o quarto, vai sair pela porta fora, não é? Vai refletir tudo isso. Então, veja, é uma junção. Você chega dentro de casa e o casal vai se envolvendo para ter uma intimidade prazerosa. Ou esse clima desagradável, tenso, vai fazer não ter uma sexual, um momento sexual íntimo prazeroso. De repente até tem, mas não foi bom, não é? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, essa proximidade conjugal, esse enamoramento. Gravidez, período pós-parto, o casal precisa voltar a namorar, precisa resgatar esse namoro, esse enamoramento, essa troca. Sem dúvida, isso vai facilitar o momento de intimidade e vai transbordar daquele quarto para fora. Então, sem dúvida, essa mulher vai estar se sentindo mais capaz, vai se sentir melhor, vai se sentir empoderada diante das demais mulheres ali de fora. Então, veja, ela vai sentir que ela está o quê? Ela está completa. Então, é importante, sem dúvida, e as mulheres que estão passando por uma dificuldade, ou, de repente, por um momento pré ou pós-parto, que a intimidade está comprometida, é possível melhorar. Só que ficar de braços cruzados, minha amiga, infelizmente, não vai resolver. E a tendência, sim, é o relacionamento ir se afundando. E, de repente, talvez chegar um momento de um rompimento maior. Então, é importante, a gente precisa focar e a mulher dar conta, sem dúvida. Isso bem, eu sou extremamente gratificado de estar fazendo parte, de estar produzindo esse congresso. É assim, é algo maravilhoso, porque não é... Primeiro, assim, porque desperta... Cara, o que é um homem falando do universo feminino? Primeiro, que eu sou filho. Segundo, que eu sou marido. Terceiro, que eu sou pai. E a minha mulher, estando empoderada, ela estando bem, ela é uma melhor mãe, ela é uma profissional mais feliz, ela é uma parceira sexual, minha namorada, muito melhor. E sim, eu assumo o meu papel de protagonista no casal, também de chamar e ajudar ela na complexidade. Então, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de me imergir um pouco mais no universo feminino e, consequentemente, eu levo isso para dentro da minha relação. É lindo verificar isso. Não somos perfeitos, lógico que não, erramos, mas sim, esse conhecimento todo que eu estou aglutinando, esse conhecimento que eu estou trabalhando aqui contigo, me permitiu, durante todo o período gestacional do meu filho, estou com um filho de 70 dias, a gente não teve ausência de sexualidade na nossa relação durante a gestação. E muitas vezes não foi simples para mim lidar com essas questões, e nem para minha esposa, para a Pamela, também lidar com isso. Muitas vezes ela não tinha vontade, ela entendendo que eu necessito, que é importante, e a gente teve essa consciência para que não deixasse nossa relação esfriar, porque é muito triste ver, tipo, é morte mesmo, é morte de uma entidade, uma instituição, e o meu filho, principalmente, ele depende disso. Eu quero ser o melhor pai, quero, sim, que a minha mulher seja o máximo dela, e essa é a minha motivação maior para que a gente possa estar levando esse tipo de conhecimento para outras mulheres, né? Então, a gente vai encerrando, assim, a minha sensação agora literalmente é daquela assim de, que pena, porque eu tenho vontade de continuar isso aqui,
por mais tempo, tem muita coisa para ser dito, para ser abordado. Então, Nery, os desafios são enormes, eu tenho certeza que você tem muita coisa, um campo de atuação muito grande para trabalhar. Que bom que existem Neres Mariúces por aí hoje falando disso, levando esses conhecimentos. E deixa teu recado final para essas mulheres, Nery. Que dicas, mais assim, por último, você pode deixar para essas mulheres que estão precisando disso aí? Qual é a tua palavra? Onde buscar? E também deixa os teus canais, onde as pessoas te encontram, Nery? Como é que as pessoas te buscam neste momento? Porque, com certeza, você vai ter uma exposição muito grande que muitas mulheres que nem conhecem Nery Mariúce, ou que nunca ouviram falar, ou sempre... infelizmente, ainda se faz muito essa ligação entre sexóloga, como tu falou, com vulgaridade, não entendem como isso perpassa por outras áreas da vida. Então, como eles te buscam isso aí? Deixa teu recado final e vende o teu peixe e deixa teu recado onde as pessoas te encontram, né? Olha, sem dúvida, né? Pensando na questão da sexualidade, né? Primeira coisa, eu queria te agradecer, né? Eu acho que é uma coisa assim, sem dúvida foi muito bom, obrigada pelo convite. E sem dúvida o fato de você, assim, um homem, né? Demonstrar o interesse de divulgar isso, de valorizar esse momento, né? Dar um ênfase nesse período gestacional, sem dúvida é algo admirável, né? Meus parabéns para você. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? Você se diferenciou de muitos homens, não é? E vai, sem dúvida, ajudar muitas mulheres, né? E muitos relacionamentos, né? Meus parabéns para você. Eu acho que, né, a parceira aí deve estar muito orgulhosa de você. Pensando na questão das mulheres, né, desse momento, o que acontece? Período gestacional é um período, sim, de mudanças, né? É um período, sim, que há toda uma mudança emocional, fisiológica, hormonal, sexual, corporal. Então, veja assim, você mudou, mas não quer dizer que você não continua sendo uma mulher, que você continua sendo uma mulher que tem atrativos, que tem beleza. Então, veja, se valorize, não é? Sinalize, se conheça, fale para o seu parceiro, busque ele. Então, gestação é o período que dá sim para o casal namorar, dá sim para o casal ter uma vida romântica, afetiva, dentro dos limites de cada gestação, respeitando. Mas veja assim, mulheres, vamos estimular os pensamentos. O pensamento é seu melhor, o pensamento é algo muito potente que você tem aí e que de repente você não esteja usando. Então veja, vamos relembrar momentos íntimos, vamos estimular esse pensamento, não vamos deixar que esse período gestacional realmente vá rompendo, diminuindo a tua vida íntima em função dessa fase que você está vivendo. Então veja, vamos se ajudar. Você é responsável, sem dúvida, pelo teu prazer, mas você precisa fazer a tua parte. Então, é possível, sim, ter uma vida íntima prazerosa, mesmo na gestação e no pós-parto, não é? Vocês vão se adequar e ter momentos de prazer que, de repente, não vão ser só momentos de prazer através de uma penetração, através de um genital. Então, é possível, sim, voltar a namorar. Né? Eu espero que eu possa realmente ter colaborado e deixado aí, né, um pinguinho, uma pitada de interrogação, de vontade de buscar, de curiosidade. Não é? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o maior objetivo. Que vocês possam buscar ajuda, e essa ajuda, muitas vezes, está dentro de você. Não é? Existem profissionais que podem te ajudar, sem dúvida nenhuma, mas você, primeiramente, pode buscar ajuda que está dentro de você, buscando e alimentando o teu pensamento. Eu penso que esse é o melhor remédio que está a teu acesso. Não é? E quem tiver interesse pode me procurar aí pelas redes sociais, Nery Mariúce, psicóloga, sexóloga, vocês vão estar me encontrando, não é? E a gente me manda lá, se tiverem dúvidas, alguma coisa, pode me mandar, assim, né, diante do possível, aí eu vou estar respondendo sem dúvida. Um grande beijo para vocês, né? Espero ter colaborado, ajudado vocês aí nesse momento que vocês estão vivendo nessa fase. Nery, pô, de todo o coração, te agradeço demais. O papo foi muito gostoso, muito convidativo para que a gente possa ampliar isso aqui. Eu acho que tem espaço, tem demanda e tem necessidade que a gente aborde. Eu acho que a gente se combinou bem aqui em termos se complementou em termos de conhecimentos. E
Absolutamente. Tudo que tu trouxe, extremamente relevante, vai fazer uma diferença grotesca dentro desse cenário que a gente tem de multiplicidade de papéis no universo feminino, desmistificando, trazendo conhecimento, esclarecendo. Para nossa audiência aqui, eu fico gratificado que vocês estejam conosco, nos acompanhando. Que bom que vocês estão acompanhando mesmo, porque a proposta é essa, que a gente possa trazer conhecimento qualificado de especialistas de diversas áreas, trazendo ferramentas e conhecimentos e dicas reais e práticas para produzir essa mudança e a gente juntos conseguir equilibrar, trazer um pouco mais de energia para que as mulheres possam desempenhar melhor os seus papéis, assumindo esse protagonismo. E sim, o mundo melhor, porque o mundo só melhora, isso é minha crença absoluta nisso. Quando as pessoas fazem os seus máximos potenciais, é como um quebra-cabeça. Eu gosto muito dessa metáfora, quem já me ouviu falando de um quebra-cabeça. É uma pecinha, ela tem vários encaixes. E se eu estou íntegro, eu permito que algumas peças se enquadrem aqui ao meu redor, e aí outras se encaixam, mas se eu rasgo esse pedaço, eu entrego menos de mim, eu evito que uma parcela de pessoas possam se encaixar, e aí o mundo vai vivendo desse jeito, medíocre, efetivamente. E mulheres, vocês têm esse papel fundamental. Então, mais uma vez, nos acompanhem, porque a gente está trazendo profissionais que estão falando de diversas áreas para que vocês possam encontrar aqui dentro desse seminário, dentro desse congresso, as ferramentas para que vocês possam viver esse universo, essa multiplicidade, essa complexidade que eu só tangencio, porque eu não vivencio, eu sou um homem, mas eu experiencio isso no dia a dia. E eu acho covarde o que está sendo colocado da maneira que está sendo colocado. Então, obrigado e continue nos acompanhando. Nery, todo meu coração, um beijo na tua alma, parabéns pela tua iniciativa, realmente sim, diferenciadíssima a tua abordagem, o jeito que tu traz, a abordagem holística, indo além da sexualidade, mas abordando também a questão da mente, da psique, dos casais, uma coisa muito mais rica, que foge muito do lugar comum, simplesmente do despertar da sexualidade, de elevar a libido da mulher, ou dos homens e dos casais de uma vez. Te desejo todo o sucesso do mundo, te agradeço de coração, que a tua vida seja coroada de benesses, de bênçãos, de energias, de sucesso, porque o teu trabalho é de muita qualidade. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, e que de repente pode surgir aí em alguns momentos, talvez outras parcerias, né? Por que não a gente talvez pensar e aí fazer algum outro tipo de trabalho com um pouco mais de tempo, sem dúvida, estou à disposição, né? Que de repente a gente possa, por mais as correrias aí, as agendas, enfim, meio corrido, mas a gente pode programar, sem dúvida. Né? Espero que tenha colaborado realmente com o teu projeto, aí, com o seu trabalho. Gente, beijo no coração. Nery, com certeza a gente vai se falar. Nos acompanha, o Conamp continua. Forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau.